dia eu quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade tão imensa que Ele está nos concedendo para nós meditarmos um pouco na palavra bíblica. Aqui no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, a começar do versículo 1. O assunto fala sobre o sermão profético, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: dizei-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, aqui nessa passagem bíblica, eu quero rapidamente falar que Jesus Cristo, ele estava falando a respeito de um sermão profético e a respeito do princípio de dores. E os discípulos estavam preocupados para saber quando aconteceria tudo isto. E ele fez essa comparação mostrando sobre a estrutura do templo, para que eles entendessem o que Jesus queria lhe mostrar. Mas não bastando, ele foi mais adiante, e quando estava todos sentados no Monte das Oliveiras, e os discípulos em particular puderam de novo estar ouvindo ele falando essas palavras, dizendo-nos: quando serão essas coisas, e que se não haverá da sua vinda e o fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Meus amados, você que tem ouvido a respeito da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aquilo que testifica e aquilo que nos dá a certeza das palavras que Jesus Cristo proferira com os seus discípulos. Então, nós estamos vivendo no século 21, estamos vendo os acontecimentos, estamos vendo a palavra se cumprir a cada dia. Você que teve a felicidade de pegar a Bíblia Sagrada, está folheando e pedindo o entendimento das palavras que está sendo lida por você, ou mesmo ouvida por você através de uma outra pessoa que tem tido essa liberdade de estar passando para você um texto da Bíblia Sagrada. Mas eu te pergunto, mediante o que Jesus Cristo, falando há mais de 2000 anos atrás, para os seus discípulos, a respeito do que viria a acontecer nos dias vindouros. Estamos vendo esta palavra se cumprindo. E você fica a perguntar: mas por que Jesus Cristo, que sofreu, que veio para cumprir o seu ministério terreno, foi perseguido, foi
entregue pelos seus acusadores, quando ele não tinha pecado algum. Mas tudo isso era mistério que acontecesse para que o seu ministério, aquilo que o Pai falou para ele que haveria de ele passar, para que todos aqueles que não tinham conhecimento da palavra, aquele que não sabia o que era o Evangelho. Evangelho é nova de paz. Evangelho é o conhecimento de uma pessoa que se encontra, muitas das vezes, sem condição de ser restaurada de uma situação a qual ela está vivendo, não porque ela procurou, mas pela circunstância da vida. Ela tem passado um momento e agora a sociedade não o aceita, agora a sociedade não dá a ela a mão amiga para ela sair dessa situação. Mas a palavra do Senhor, neste assunto qual nós estamos falando, dos acontecimentos vindouros. Ele, Jesus Cristo, estava ali com seus discípulos e eles estavam preocupados para saber o que aconteceria nos dias vindouros. E aí nós estamos vendo que tudo está se cumprindo: guerra, fome, terremoto, maremoto e derramamento de sangue. Mas eu tenho uma palavra do coração de Deus para o nosso coração neste dia. Um dia o qual Deus tem concedido a mim e a você, para que eu e você não venha a nos desanimarmos, a nos desfalecermos de tudo aquilo que a sociedade, o mundo, de um modo geral, está vivendo. Eu quero dizer que quem está no controle da minha e da tua vida, quem está no controle deste mundo, onde há um céu que nós podemos olhar e não tem o infinito, olhamos também para a terra e não vejo o infinito, olhamos também para o verde e não tem o infinito. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele se preocupa com você. Jesus Cristo, Ele falou para os seus discípulos que viria as dores, viria as consequências, mas porém que ainda não era o fim. E eu pergunto para você, meu amigo, que você foi feito imagem e semelhança de Deus. O que você está esperando deste mundo? Em quem você está confiando? Quais são as suas expectativas de vida? Quais são os seus projetos? E depois de tudo realizado, aonde você passará o seu descanso? Aonde você passará a sua eternidade? Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo, assim como Ele veio para um plano terrestre, cumpriu o seu plano. Ele foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. O túmulo está vazio. O túmulo não resta mais os restos mortais do Jesus Cristo. Você pode ir em qualquer outro túmulo de pessoas famosas, de pessoas do passado, ainda resta alguma história dele com os restos mortais dele. Mas do Jesus Cristo, aquele que andou com os discípulos, que comeu com os discípulos, ele deixou esta palavra escrita na Bíblia Sagrada, para que eu e você pudéssemos, agora, nestes dias difíceis que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, para que nós pudéssemos refletir e dizer que ainda há uma esperança, ainda há uma saída, ainda há uma solução. Jesus Cristo, Ele não olha para as dificuldades, porque Ele sabe que neste mundo há dificuldade, neste mundo há problema insolúvel. Mas eu tenho uma palavra nesta tarde para você. Olhe para Jesus, converse com Jesus. Quem é Jesus? É aquele que eu e você não vemos, mas podemos sentir, podemos ver que Ele é em tudo isso que nós observamos. A natureza, o céu, a água, o vento que bate em mim e você, a paz que em mim tem, que em você tem, e que essa paz, quantas vezes a circunstância da vida quer nos tirar. Mas eu quero dizer para você, seja um vencedor, seja um lutador,
Seja aquela pessoa que Jesus Cristo conta com você, para você animar o desanimado, fortalecer o fraco, carregar o enfermo, dar força ao desanimado. E você, que está esperando da vida, não desista, persista. O mundo que nós vivemos, ele é cheio de altos e baixos, ele é cheio de surpresas, decepções, desilusões. Mas em quem você tem confiado, em quem você tem esperado, a palavra nos diz que tudo há de acontecer, há de se cumprir tudo, para que a palavra de Jesus Cristo seja entendida e para que a humanidade possa tão somente saber que Jesus Cristo é o único que pode nos livrar, que pode nos guardar e que pode nos dar descanso. Então aceite a palavra dele, entenda a palavra dele, guarde a palavra dele e confie na palavra dele. Esta palavra que neste dia eu deixo para a minha e para a tua meditação. Não desista, Jesus Cristo conta com você. Um abraço.